Olá, alunos, alunas, professores, professoras e a todos aí que estarão acompanhando a mais uma aula de Geografia do 9º ano do Ensino Fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Antônio Russo e a gente vai ter aí uma aula sobre o tema O Mundo Ocidental e Oriental, parte 1. Essa aula vai ser dividida em duas partes porque o tema aborda aí diversos assuntos aí sobre a questão do Ocidente e do Oriente, no decorrer aí do nosso espaço aqui social, geográfico, e aí nós vamos ter aí as habilidades. Então vamos lá, acompanhe na tela qual vai ser a habilidade a ser trabalhada hoje. Então nós temos lá a habilidade 6 do 9º ano, que é associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente a partir do sistema colonial implantado pelas potências europeias e analisar as consequências políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais para diferentes países. Unidade temática é conexões e escalas, e objeto do conhecimento, integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização, tá certo? Então nós vamos começar, antes de estar explanando aí a aula, com uma sondagem. Então acompanhem na tela aí. A sondagem é de um símbolo aí do Ocidente e do Oriente, que foi aí a Guerra Fria. Então eu vou deixar 2 minutos aí para vocês responderem no chat o que foi a Guerra Fria. Então daqui a pouco nós voltamos. É isso aí, várias respostas aqui no chat, vou aqui passar algumas aqui. O professor Alexander falou guerra ideológica entre o modelo capitalista e socialista. Aí nós temos também aqui o professor Luiz, que fala ameaça de guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Nós temos aqui a professora Maria, que fala, a professora Marielle, guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. A professora Viviane também fala disputa entre o poder entre soviéticos e alemães, entre soviéticos e americanos. A professora Antônia fala a Guerra Fria foi o conflito que as duas grandes potências emergentes após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. É isso aí. Então, a Guerra Fria, nós vamos ver mais para frente também algumas situações nesse contexto,
É uma guerra ideológica entre as duas potências, né, denominadas nessa época aí de bipolaridade após a Segunda Guerra Mundial, né, que tinha do lado os Estados Unidos, né, com uma ideologia capitalista econômica, e do outro lado a União Soviética com uma ideologia comunista, né, que nós falamos aí do socialismo. Né, e logicamente, né, atrelado a esse momento pós-Segunda Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria tinha esse o quê? O poderio político, mas principalmente o poderio bélico das duas superpotências, principalmente quando a gente fala na questão aí das ogivas nucleares. Então, quando falamos na questão da Guerra Fria, né, esse termo é utilizado fria, é porque na realidade ficavam as ameaças de um lado e de outro, principalmente para lançamentos de mísseis. E, logicamente, tendo aí os seus parceiros, principalmente na Europa, na qual do lado ocidental nós tínhamos lá os países capitalistas e do lado oriental nós tínhamos o leste europeu, né, que aí eles se aliavam à União Soviética. Então, parabéns aí para quem participou aí do chat, obrigado aí pela participação. Mas também temos outros casos, quando nós falamos aí em leste, oeste, ocidente e oriente. Por exemplo, o meridiano de Greenwich, quando estudamos aí as localizações, né, então em geografia nós utilizamos muito esse mapa, meridiano de Greenwich, né, na qual nós temos o ocidente, né, o oeste, e nós temos o leste, o oriente. Então o meridiano de Greenwich ele divide o mundo em duas partes longitudinais, né, na qual de 0 a 180 graus ao leste é a parte oriental e de 0 a 80 graus a oeste é a parte ocidental, tá certo? Então nós também temos essa divisão, pode voltar aqui para mim, por favor. Nós temos também essa relação, né, de localização, falando de ocidente e de oriente. Tá? Então essa relação do meridiano de Greenwich. E é lógico, quando a gente fala em meridiano de Greenwich, além de mostrar essa linha imaginária do meridiano de Greenwich, a gente também vai mostrar o observatório. Então observe aí na próxima tela, o observatório aí de Greenwich, né, que fica ao leste de Londres, e vocês estão vendo aí no chão uma linha, né, que ela mostra aí, né, a parte leste, né, que é a parte oriental, do lado direito, e do lado esquerdo a parte oeste, que é a parte ocidental. Tá certo? Então, esse é o observatório famoso, né, que fica em Londres, né, nas imediações lá de Londres, né, no leste de Londres, né, que é a capital da Inglaterra, na Europa, né, e se tem essa referência, porque se dá, logicamente, para o quê? Para unificar, principalmente, o fuso horário do planeta. Né, até o início do século XX, né, cada país aí tinha seu horário. Né, e aí, logicamente, por um acordo, né, internacional, se decidiu essa linha imaginária aí, né, para se colocar a questão dos fusos horários. E, logicamente, quando falo em fusos horários, né, aí a gente vai também mostrar o mapa dos fusos horários. Né? Então, vamos lá na próxima tela, a gente está vendo lá os fusos horários. Né? Então, como nós sabemos, né, que há uma circunferência de 360 graus, 180 graus a leste, 180 graus a oeste, nós temos 24 horas no dia, dividindo os 360 graus por 24, nós temos 15 graus. Então, a cada 15 graus a leste do meridiano de Greenwich, né, ao oriente, nós aumentamos 1 hora. Né? Isso do meridiano de Greenwich. A oeste, né, nós reduzimos 1 hora em relação ao horário de Londres. Tá certo? Então, aqui no Brasil, que está no ocidente, na parte oeste, nós temos um horário atrasado em relação a Londres, porque nós estamos no ocidente. Para quem está no oriente e passando pelo fuso horário, né, de Londres, aí estão adiantados, tá certo? Mas isso aí são aulas aí que vocês tiveram no sexto ano e para umas outras aulas aí que nós vamos ter de revisão. Tudo bem, pessoal? Só para vocês terem a ideia de quando a gente fala em Ocidente e Oriente, não tem só essa relação, né, de conflito, de o que aconteceu na sociedade mundial, principalmente quando se fala de Guerra Fria. Né? A parte oriental, soviética, a parte ocidental dos Estados Unidos e seus aliados.
né? Mas é lógico que tem uma forte influência por causa do período que se ficou, né? De 1945 até 1991. Então, um longo período no século XX que fez essa doutrinação ideológica entre essas duas superpotências, né? E até denominando o planeta em bipolaridade, né? Mostrando que haviam os países ricos, mas que tinham, além deles, acima, duas superpotências, né, ideologicamente, na parte econômica, tá certo? Bom, como é que começa essa forma dessa Guerra Fria, dessas inimizades entre União Soviética e Estados Unidos? Já começa na Segunda Guerra Mundial, já começa a ter esse conflito ideológico de como vai ser a Alemanha, né, nessa relação dos dois países com ideologias totalmente diferentes, né, e através das suas parcerias, a influência que eles teriam, principalmente dentro da Alemanha e, obviamente, na Europa. E nós temos aí a Conferência de Yalta. Então, aí coloca aí na tela, nós temos aí uma foto, né, dos 3 representantes, né, dos países potência aí da guerra, na época, né, da Segunda Guerra Mundial. Né, nós temos aí o premier da Inglaterra, Winston Churchill, né, sentado à esquerda. No centro nós temos o Roosevelt, né, Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na época. E do lado direito, né, nós temos aí, né, o líder soviético, né, do Partido Comunista, Joseph Stalin. Tá certo? E, logicamente, né, todo mundo aí sorridente. É até interessante essa foto que o Winston Churchill está olhando para os dois, né, meio que tipo assim, falando assim, nossa, vocês estão rindo, todo alegre aí, mas, né, por trás está tendo aí uma relação ideológica totalmente diferente, né? Parece que o Winston Churchill já estava até prevendo uma situação adversa entre esses dois, entre essas duas potências aí, né? Então, em 11 de fevereiro de 19... Entre 3 e 11 de fevereiro, na realidade, de 1945, teve essa conferência para tratar de assuntos que porque já estava no final da Segunda Guerra Mundial. Então, já tinha que tratar assuntos principalmente em relação à Alemanha. Como é que vai ficar a Alemanha? A Alemanha vai ficar, assim, à mercê? Né? O nazismo vai voltar? Então, toda essa relação que se tinha foi discutido na Conferência de Yalta. Logicamente, né, foi pacificamente, foi na Península de Crimeia, foi se discutido vários assuntos além desses, só que havia essas duas potências com ideais diferentes. Por isso que no decorrer do período, pós essa conferência, né, vários dos tratados não foram né, acertados no decorrer do tempo. Por quê? O Roosevelt morre. Entendeu? E aí entra o Henry Truman, que era vice-presidente na época, entra no lugar com uma outra ideologia. E aí, aqueles ideais, né, aqueles acordos que foram feitos, principalmente da União Soviética com os Estados Unidos, muitos deles foram por água abaixo. Tá? Então, a Guerra Fria, né, a gente até coloquei aí as duas bandeiras, né, pode colocar aí na próxima tela. Né? Então, nós temos aí a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da União Soviética, né, mostrando, né, essa questão aí da Guerra Fria, né, o símbolo da Guerra Fria, né, que foi um ato marcante na nossa sociedade mundial, né, durante o século XX. Mas uma das situações que foram discutidas na Conferência de Yalta, que acabou vingando, foram as regiões ocupadas pelos aliados e pelos aliados dentro da Alemanha. Então, a Alemanha acabou sendo dividida, que foi, né, uma relação que foi discutida na Conferência de Yalta. Então, no próximo mapa, a gente vai ver, né, essa divisão de zonas ocupadas pelos aliados na Alemanha. Então, nós temos a parte vermelha, né, que pertence aí à União Soviética, né, no leste da Alemanha, e nós temos no oeste a divisão dos Estados Unidos na parte amarela, em azul a parte francesa e a parte verde aí pertencendo ao Reino Unido. Né? E lá na parte vermelha nós temos Berlim, que era a capital da Alemanha, né? Que também foi dividida. Tá certo? Vamos lá já para o próximo mapa para ver também, né, a ocupação de Berlim. Então, do mesmo jeito, na parte ocidental dividida em 3 partes, na parte oriental de Berlim, a dominação da União Soviética. Então, os 4 países aliados contra a Alemanha, pode voltar aqui para mim, por gentileza, contra a Alemanha e os seus
parceiros do eixo, né, que Itália e Japão, né, conquistando a questão lá da Segunda Guerra Mundial, decidiram, na Conferência de Alta, fazer essa divisão da Alemanha e de sua capital, né, para não ter aquela volta daquele poderio político, né, principalmente na questão do nazismo, novamente na Alemanha, porque estava bem fria, a situação ainda está fria, né, ela está aquela situação de poderio, né, então aquela preocupação da volta dessa ideologia que havia na Alemanha, tá certo? Vamos lá para uma atividade? Então, quais países dividiram as zonas de ocupação na Alemanha Ocidental? Então, quais países dividiram as zonas de ocupação na Alemanha Ocidental? Daqui um minuto a gente volta aí. É isso aí, vamos ver aqui algumas respostas. A professora Flávia fala Inglaterra, França e Estados Unidos. A professora Valdirene também responde os mesmos 3 países. A professora Olga, né, também mostra, né, essa relação aí do Ocidente, né, tem que lembrar que é a divisão ocidental da Alemanha. O professor Maurício, Estados Unidos e Inglaterra, que são aí os países aliados da parte capitalista, né, junto com a França, né? Então, está aí as respostas, que são as respostas corretas, né? Então, a parte ocidental, tanto da Alemanha como de Berlim, né, que é chamada aí de Berlim Ocidental, teve a divisão aí dos países capitalistas, né, que foi lá os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, tá certo? E, logicamente, com essa relação, né, entre Estados Unidos de um lado, capitalista, União Soviética socialista do lado oriental, nós temos aí também outras relações, como, por exemplo, a relação econômica. A gente sabe, né, que os países sofreram, né, os países europeus sofreram na Segunda Guerra Mundial, com uma grande destruição. Então, os Estados Unidos propôs aí o Plano Marshall, né, tem esse nome por causa do secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, que era o quê? Uma ajuda econômica e uma reconstrução para os países aliados da Europa Ocidental. Então, essa relação econômica teve, né, com os países, principalmente do Ocidente, entre Estados Unidos e os países do Ocidente da Europa. Já o Comecon já é um outro acordo por parte da União Soviética com seus aliados, que é lá o Conselho para Assistência Econômica Mútua entre os países do leste europeu. Então, apoiados economicamente pela União Soviética, né, o Comecon ele surge para quê? Para dar uma ajuda econômica, como foi feito pelo Plano Marshall. Tá? A relação é que o Plano Marshall houve o empréstimo e, logicamente, os países, como era um empréstimo, eles pagaram, né, esse dinheiro de volta para os Estados Unidos. O Comecon já era um acordo mútuo da União Soviética com os países do leste europeu. Né? Tanto é que ele vai até 1991, né, como um acordo desses blocos do leste europeu. Por que vai até 1991? É quando tem a dissolução da União Soviética. Aí as 15 repúblicas se separam e a União Soviética deixa de existir. Então, esse acordo econômico é um acordo importante de ambas as partes. Mas não tem só o acordo econômico, nós temos também um acordo militar, né, das duas partes. Então, vamos lá para a próxima tela, e aí nós vamos ter do lado, né, ocidental, em azul, né, a OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, e nós temos na parte leste, em vermelho,
né, os países do Pacto de Varsóvia, né, a Varsóvia aí, que é lá na Polônia. Então, são países que também se alinharam militarmente, e a mesma coisa que aconteceu com o Comecon, aconteceu com o Pacto de Varsóvia. A partir do momento da dissolução da União Soviética em 1991, ele deixa de existir. Só que a OTAN continua existindo até hoje, né? Essa organização do Tratado do Atlântico Norte, inclusive, né, incluindo vários países e até países do leste europeu, né, a Rússia também está nesse meio da OTAN, eles estão nessa relação aí, né, de quando tiver guerras, né, em alguma parte do planeta, ajudar aí a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, porque a ONU não tem exército, mas ela faz parte aí dessa relação com a OTAN, que logicamente é comandada aí pelos Estados Unidos, tá certo? Aí na próxima tela nós temos a divisão da Europa pela cortina de ferro, né? Essa denominação de cortina de ferro foi dada pelo Winston Churchill, né, o premier da Inglaterra, que a gente viu na imagem lá na Conferência de Yalta, e ele, né, faz uma divisão imaginária entre o leste europeu em vermelho e o oeste europeu, que está em azul, né, através do quê? Dessa divisão militar entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né? Então, essa divisão aí, né, o Winston Churchill batizou aí de cortina de ferro, né, por causa, né, desse embate da Guerra Fria entre essas duas superpotências, principalmente na questão dos Estados Unidos e da União Soviética, tá certo? Aí nós temos um mapa do mundo em 1980, aí um mapa mais abrangente, né, um mapa mundial, né? Então vamos lá, na tela vocês vão ver lá, que o que estão em azul escuro são Estados-membros que pertencem à OTAN, né? Os que estão em azul claro são estados aliados da OTAN e também dos Estados Unidos. É interessante retratar isso, né? Já na parte vermelha, são os Estados-membros do Pacto de Varsóvia. Tá? O que está em rosa, né, lá, são países comunistas aliados ao Pacto de Varsóvia, de outras regiões. Tá? A gente está vendo no continente africano, né, e também na região aí do continente asiático. E também temos aí num rosa mais clarinho, outros aliados da União Soviética. Então, não é só a questão lá do Plano Marshall na Europa, pelo lado capitalista, né, o Comecon pelo lado do leste europeu, nessa divisão econômica da Europa. Não tem, além da OTAN, né, com o Pacto de Varsóvia, também tem a divisão em outros países, como, por exemplo, Cuba, né, que aparece lá na América Central, né, no arquipélago, né, que nós temos lá na América Insular, né, que é a central, e aí nós temos lá Cuba, que era um grande parceiro da União Soviética, tá certo? Então é interessante retratar isso, não é só a Europa que tem uma divisão, né, nessa relação aí da Guerra Fria, da bipolaridade. Nós temos o mundo todo nessa divisão que aparece aí, né, que apareceu, né, no mapa que vocês viram aí. E, logicamente, né, um dos símbolos dessa Guerra Fria foi o Muro de Berlim, né? Então tem a imagem do Muro de Berlim, né? Coloca a imagem na tela, por gentileza, né? Então, o Muro de Berlim foi, né, um dos símbolos aí dessa questão aí da bipolaridade do mundo, né? Foi construído aí na década de 60, né, para dividir, né, de vez aí, né, a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, né, porque, logicamente, a Alemanha Oriental estava perdendo, né, muita população aí que estavam indo para a Alemanha Ocidental. Tem que lembrar que esse muro foi construído, né, da noite para o dia, né, e deixou muita gente aí, muitas famílias separadas aí por mais de 40 anos. Tá certo? Agora, na próxima, a gente vai ver um vídeo de mais ou menos 1 minuto de imagens aéreas filmadas pela CIA, né, sobrevoando o Muro de Berlim. Vamos dar uma olhadinha lá, que é uma vista aérea de Berlim. Vocês vão ver aí. Aí é uma vista aérea, né, feita aí pela CIA, né, logicamente, né, de espionagem, né, para estar observando o que está acontecendo, né, nas imediações do muro, né, para não ter, né, nenhuma surpresa, principalmente do Exército Vermelho, que era o exército dominado aí pela União Soviética, que também dominava toda essa região. Então ele mostra aí, né, é interessante essas imagens, né, que foram captadas aí pela CIA, mostrando essa divisão,
entre a região aí de Berlim Ocidental e Berlim Oriental, né? Então, super, dá para ver nitidamente, né, essa região, que logicamente tem uns espaços aí vazios, porque havia o Exército Vermelho de um lado, né, que não permitia que as pessoas se aproximassem do muro para não estar pulando, para não estar querendo passar aí para o lado ocidental, o lado capitalista, tá certo? Então são essas imagens aí. É isso aí, beleza. Aí nós temos aí rapidamente vendo o capitalismo e o socialismo, né? Vamos lá para a próxima tela, mostrando aí a economia de mercado do lado capitalista, né? A economia planificada do lado socialista. No capitalismo nós temos uma sociedade dividida em classes, patrões e empregados, né? E uma sociedade sem classes do lado socialista. Tá certo, pessoal? Então, eu quero agradecer a participação de todos. Depois vocês entram lá no Saiba Mais, está lá no repositório. Façam uma pesquisa sobre a União Europeia. Não esqueçam de avaliar esta aula. Obrigado aí pela participação de todos no chat. Até a próxima, pessoal.